Agora eu gostaria de lhe convidar para a leitura do Evangelho desta manhã. Vou compartilhar com vocês aqui o texto do Evangelho de hoje, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Vamos fazer a leitura. Você que está aí acompanhando em sua casa pode ver o texto projetado aqui do meu lado. Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. Eles estavam à margem do lago de Genezaré, do mar da Galileia, e como os discípulos de Jesus, muitos deles eram pescadores, eles dispunham de barquinhos. Então eles entraram nos barcos e iriam para o outro lado do lago de Genezaré, para uma outra aldeia, para uma outra cidade, onde Jesus alcançaria mais pessoas ou descansaria com seus discípulos. Vamos passar para outra margem. E eles, os discípulos de Jesus, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água. Esse é um fenômeno comum no Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia ele é cercado de montanhas. E, às vezes, entra um vento, e aí uma tempestade de vento, ou seja, muito embora não haja ondas naturais, como um mar aberto, aquele lago que é, em regra, pacífico, tranquilo, o Mar da Galileia, muitas vezes ele se torna revolto por causa daquilo que o texto chamou de uma tempestade de vento. Fenômeno relativamente comum naquela região. E o barco ia se enchendo de água, porque o vento forma ondas, as ondas se lançam e quebram contra o barco, e ele ia se enchendo de água. E Jesus estava na popa, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Esta é a angústia dos discípulos, que levam os discípulos a acordarem assustadamente a Jesus. E essa é a pergunta. O Senhor não tem nenhuma consideração por nós que estamos morrendo? Não se te dá que morramos, outra versão antiga da Bíblia traz. Nós estamos perecendo. O Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Há 3 frases nessa passagem que eu gostaria de destacar com vocês e para vocês. A primeira frase que eu gosto muito nessa passagem é a seguinte: acalme-se, fique quieto. Esta foi a voz, de Cristo para o vento, Ele sugeriu, ele disse ao vento, fique quieto, não se perturbe. É a palavra de Jesus ao vento, mandando que o vento se aquietasse. A segunda voz de Jesus, a segunda palavra de Jesus, é uma palavra que tem como destinatários os seus discípulos. Ele chega para os discípulos e diz a eles: por que sois assim medrosos? Ainda não tendes fé?
E aí Jesus associa o medo dos discípulos. Medo de quê? Medo de morrer. À falta de fé, porque a fé é que lhes abriria uma dimensão e uma perspectiva que poderia ajudá-los a superar o medo da morte, o medo de perecer. Então, essa é a segunda expressão que me anima o coração e que me faz pensar nesse texto. Ainda não tendes fé? Ele pergunta, por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não tendes fé? E a terceira frase que me chama a atenção é a última do versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles eram discípulos de Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas ainda não sabiam quem era Jesus. Quem era Jesus? Eu gostaria de convidar vocês, depois de termos lido o Evangelho, para orarmos juntos e pedir a Deus que nos dê sabedoria, aprendizado, lições a partir desse texto de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nossos irmãos, os teus discípulos, são tão parecidos conosco. Ainda são falhos em confiar e ter fé. Ainda vivem sob o domínio de medos, fobias, que aprisionam a consciência, paralisam o corpo. Tem compaixão de nós, Senhor, e ser nosso mestre também. E nos ensina a superar o medo e a alcançar a condição de fé, que é a condição libertadora de todos os tipos de medo, mormente do medo da morte, do medo de perecermos. Que o teu Espírito Santo alcance a todos e todas que estão conosco nesta manhã. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz, que tem a ver com aquilo que nós vamos trabalhar hoje, né? A gente vai refletir hoje, superando o medo fundamental. Superando o medo fundamental. Qual é o medo fundamental? O medo da morte. Com base em Marcos, capítulo 4, versículos de 35 a 41. E aí, a gente vai refletir. Eu creio que, se nós formos capazes de superar o medo da morte, todos os outros medos se relativizam. Todos os outros medos perderiam o seu vigor, perderiam a sua força constrangedora. E eu me lembro o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, dizendo: tragada foi a morte pela vida. Ó morte, onde está o teu aguilhão, onde está a tua capacidade de nos fazer sofrer? A questão do medo da morte, como é que a gente pode superar esse medo fundamental? Um dos memes mais vistos nos últimos dias, nas últimas semanas, no Brasil, tem como protagonista a morte. Eu creio que vocês viram memes com a figura da morte, né? E a gente acha graça, a gente acha interessante, né? O jeito nordestino com que a morte fala nesses memes. Geralmente tem alguém fazendo alguma coisa muito arriscada, muito perigosa, e a morte sai com essa frase assim: continue, continue, eu gosto é assim, amostradinho. A morte faz-nos rir, né? Essa figura, né? Esse meme foi criado por um nordestino, né? Matheus Cobertura, lá de Lagoa da Pedra, interior do Rio Grande do Norte, inspirado num personagem de uma série de filmes da década de 90, Pânico. Quem tem aqui alguma estrada a mais vai lembrar do filme Pânico, que tinha esse personagem Ghostface, a face fantasma, né?
que era o grande assassino, né? O serial killer que aparecia lá no filme Pânico, né? E o rosto dele, o rosto do, da morte, né? Inspirada num quadro chamado O Grito, um quadro antigo e que acabou servindo de inspiração para o filme. O filme, a série de filmes inspirou o Matheus Cobertura para elaborar. E é interessante porque a ideia as pessoas às vezes parecem estar em uma relação com a morte, né? Desejando a morte, querendo a morte, porque se colocam sem razão, sem motivo claro, em situações de perigo, em que parecem chamar a morte para dançar, chamar a morte para perto. E aí surge a figura da morte, né, do Ghostface, e dizendo, eu gosto é assim, né? A mostradinha, a pessoa quer se exibir e se exibindo aproxima de si a morte. Há uma canção, Hélio está conosco aqui. Hélio está aqui, paz e bem, mano. Há uma canção, Hélio, que eu acho que você conhece, você que é, como eu, um admirador da obra de Gilberto Gil. Há uma canção de Gil chamada Não Tenho Medo da Morte. Não sei se você lembra dessa música, né? Que Gil canta praticamente a capela, tocando apenas, fazendo uma suave percussão no violão. Não tenho medo da morte. E aí Gil estabelece uma diferença entre a morte, que é substantivo, e morrer, que é verbo. Morrer é uma coisa que se faz, é algo que a gente faz. A gente morre, a gente vai morrer. Mas a morte é outra coisa. A morte é o substantivo, é um estado do ser. E aí Gil diz, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. E olha, Dom Filadélfio, não sei se você conhece essa canção do Gil, mas vê que letra interessante Gil dá nessa canção. Ele diz, não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Ou seja, a preocupação de Gil não é com a morte, é com aquilo que vem antes da morte, que é morrer. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois, quando eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois. Já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Lá já não haverá o além. O além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não terei coração? Essa morte é depois. O problema não é a morte, é morrer. É aquilo que acontece antes da morte. E essa forma de poesia nordestina tão bonita na voz de Gil, esse baiano, ele continua dizendo, não tenho medo da morte, mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. O derradeiro ato meu, eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo e sabendo que já me vou. A última estrofe diz assim, aí nesse instante, sim, sentirei, quem sabe, um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque, coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Essa frase final da canção de Gil me lembra muito uma frase de Rubem Alves, né? Não tenho medo de morrer, eu tenho a pena, porque eu gosto tanto da vida, a vida me é tão preciosa. Eu tenho pena de morrer porque a vida é um barato, eu gosto de viver. E eu estou propondo nessa mensagem que o medo da morte é a fobia fundamental. O medo da morte é a fobia fundamental. A gente conhece essa expressão, né? Fobia. A palavra medo em grego é phobos. Né? Então,
A fobia é esse medo essencial, e o medo da morte seria o pai de todos os medos, né? O maior de todos os medos, o medo fundamental. E por quê? Porque o medo da morte é a fobia fundamental, é a fobia essencial, e porque ela está presente em praticamente todos nós, de um modo tão poderoso. É sobre isso que eu quero refletir com vocês. De onde vem o poder da morte, do medo da morte? Né? Em primeiro lugar, porque a morte anuncia ser o fim de tudo quanto conhecemos. Então, tudo quanto conhecemos, apreendemos pelos sentidos, aprendemos nessa dimensão que chamamos vida, que começa com o nascimento e termina justamente com a morte. Então, tudo quanto a gente conhece, tudo quanto a gente lida, todos os elementos significativos para nós, teria, portanto, seu fim com a morte. Então, a morte acaba sendo o nosso medo fundamental, porque seria o fim de tudo quanto conhecemos. E o que me leva, em segundo lugar, a essa conclusão, que a morte é a fobia fundamental, porque o pós-morte é envolto em sombra e mistério. Quem sabe como é, de fato? E aí duas canções, Hélio, me vêm à mente. Né? A primeira canção é uma muito antiga, de Vinícius de Moraes, né? E que ele quer valorizar a vida, e ele diz, olha, o que existe mesmo é essa vida, outra vida, eu só vou acreditar que existe se alguém me trouxer um documento assinado por Deus e com firma reconhecida. Então ele quer dizer que é valorizar essa vida, né? E ele diz isso, né? Que essa vida que existe é essa mesmo. Se alguém quiser me provar que existe outra vida, tem que me trazer um documento assinado por Deus e com firma reconhecida. Uma segunda canção é uma canção mais recente, do Oswaldo Montenegro, em que ele fala sobre o mistério da criação, né? E ele faz essa pergunta angustiada: se existe outra vida, por que tu não nos mostra de uma vez? Então, a morte é envolta em mistério e segredo, e a gente não sabe o que vem depois, e é natural que tenhamos medo do que não vemos, do que não sabemos. Eu mesmo, essa experiência de nadar à noite no mar, para mim é muito aterrorizante, porque de dia você está nas águas assim do mar e você vê o que chega, o que se aproxima, né? Mas à noite, quando as águas são cobertas pelo manto da escuridão, bate um medo grande. Então, é isso. A segunda razão, a morte é a fobia fundamental, porque o pós-morte é envolto em sombra e mistério. Mas, em terceiro lugar, talvez esse seja o ponto mais importante daquilo que eu estou justificando como a causa do medo, é porque somos seres presos a uma identidade que é essencialmente histórica, definidas de acordo com as coordenadas do tempo e do espaço. O que quer dizer isso, Martô? Quer dizer que nós, de alguma forma, acreditamos que somos seres históricos. Somos seres definidos por essa dicotomia de tempo e do espaço. E como a morte nos conduz para além do tempo e do espaço, então nós nos sentimos inseguros. É natural que nos sintamos inseguros, porque durante toda a vida nós apreendemos desta identidade histórica a nossa sensação de existência. Eu só existo porque sou Martorelli, porque sou filho de seu Hélio e dona Lúcia, porque cresci no bairro do Ipsep, porque tenho tais e tais atividades. Essa identidade com a qual eu fui lançado no mundo parece ser o fundamento da minha existência. Como a morte é o fim dessa identidade, naturalmente surge em mim a angústia e o desespero, porque já não serei mais eu. Essa história que acontece no tempo e no espaço, neste tempo e nesse espaço, terá fim. E é natural que, diante desta situação, eu tema o acontecimento. Então,
A terceira razão é esta, porque somos seres presos a uma identidade que é essencialmente histórica, definida nas dicotomias do tempo e do espaço. Em quarto e último lugar, porque tudo quanto aprendemos a amar e desejar existe, ou pode vir a existir, somente nesse plano. O que amamos, o que desejamos, não apenas o que conhecemos, mas aquilo que amamos e desejamos, habita esse plano. E quando a morte nos abre a porta para uma outra dimensão, para um outro plano, que sequer sabemos com certeza se existe, então nós nos sentimos temerosos, porque seremos obrigados a deixar neste plano tudo aquilo que amamos, todos aqueles que amamos, tudo aquilo que desejamos, todos aqueles que desejamos. Tudo fica aqui, realizado ou não realizado, mas aqui. E esse temor de abandonar tudo isso, esse receio de partir para uma outra realidade que ignoramos qual seja, tudo isso acaba gerando fundamentos e razões para que sejamos dominados pela fobia, pelo medo da morte. Bem, posto isso, resta uma pergunta. Tem como a gente sair dessa? Tem como a gente superar essa situação? Será que nós não somos mesmo estes seres definidos entre o nascimento e a morte? Será que tudo quanto existe não é apenas isto? E aí eu pensei numa figura, Eugênia. Seja bem-vinda, Eugênia. Bom tê-la aqui conosco. Eu pensei numa figura que é a figura de uma árvore, uma jovem árvore, uma jovem ingênua árvore, uma mangueira, que viu nascer de si o seu primeiro fruto. Uma manguinha foi crescendo ali, aquele brotinho foi se desenvolvendo e ela toda orgulhosa, vendo aquela manga crescendo dia após dia, de si e em si. A manga ia crescendo até que a manga foi ficando madura, foi ficando bonita assim, não é? Foi ganhando uma cor exuberante, sedutora, talvez seja a mais sedutora de todas as frutas. Tem seu cheiro, tem sua cor, tem sua forma sedutora, barroca. E a árvore toda orgulhosa da fruta que deu. E aí chega um dia que a fruta se desprende da árvore e cai. E a árvore ingênua, não vivida, passa a supor que seu fruto morreu, que seu fruto deixou de existir, se perdeu. Ou veio alguém, como eu fiz tantas vezes na minha infância e na minha adolescência, e arrancou da árvore seu fruto lindo e maduro. Que dor de perder seu fruto. Meu fruto se foi, meu fruto pereceu, meu fruto morreu. O que não sabe a árvore é que seu fruto começou uma nova jornada, uma nova aventura cheia de significado e plenitude. Aqui na minha mão está o fruto da árvore ingênua. E você se pergunta, esse fruto morrerá? De modo nenhum. Daqui a pouco tempo depois de termos terminado esse culto, esse fruto encontrará lugar em mim e passará a ser Martorelli, andando por esse mundo aí. E depois de mim, o fruto continuará sua jornada, seu destino, seu caminho, sempre mudando, sempre alterando-se, mas nunca inexistindo. É a partir dessas ideias que eu gostaria de lhes convidar a refletir sobre o caminho que eu sugiro como sendo o caminho para superar o medo da morte. Como superar o medo da morte? Em primeiro lugar, dê-se conta de que a vida
e, por conseguinte, a morte é uma ilusão. Essa parte é dificílima, né? A vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão. Martô, em que sentido a vida é uma ilusão? É porque você acha que a vida começa quando você nasce. Mas a nossa vida, de fato, ela é muito anterior ao nosso nascimento. Nós já existíamos em nossos pais e antes deles nos seus pais. O nosso corpo ganhou uma dada conformação quando nascemos. No dia 18 de fevereiro de 1968, minha mãe me deu à luz e eu nasci. Era um domingo de carnaval. Dia 18 de fevereiro de 1968. Mas é óbvio que eu não passei a existir. Durante 9 meses eu existi dentro de minha mãe, no ventre. Mas antes disso também eu existi de modos diferentes. O fato é que o que se alterou é um modo de manifestação da minha existência, do meu corpo, da minha consciência. Mas eu não passei a existir no dia 18 de fevereiro. E algum dia chegará o dia da minha morte. E eu também não deixarei de existir no dia da minha morte. Apenas essa forma através da qual vocês me veem, me ouvem, me conhecem, deixará de existir e a forma mudará. Eu ganharei outras formas, meu corpo ganhará outras formas. Mas o caminho continuará, o caminho do meu ser essencial. A vida é uma ilusão porque a minha identidade essencial não é este corpo. A minha identidade essencial é o eterno, é Deus. E aí eu queria me valer, Hélio, de um pensamento de um autor extraordinário do século XVII, Baruch Spinoza, o Baruch de Spinoza. E ele diz que essa é a ideia de que há uma só substância, e essa substância é eterna, e essa substância é Deus. Tudo quanto existe é parte dessa substância única, que é Deus. Eu estava lendo Filadélfia outro dia, aqui, uma obra de Epicuro, o filósofo grego Epicuro, e a expressão, eu me interessei pela expressão o total, né? O todo. Ele chama Deus de o total, de o todo. E a expressão em grego é topanta. Topanta. E eu achei tão parecido com Tupã, o deus das tribos Tupi-Guarani, né? Na verdade, a expressão em grego é topan. Topan. Panta é todo, mas é o todo. O artigo to, mas o pan, que é todo. Então, topan é aquilo que Epicuro chamava de o todo, do eterno. E a gente chama de Tupã, né? Os índios brasileiros chamam de Tupã. A vida é uma ilusão, porque se nós fazemos parte do todo, do eterno, o que temos aqui é uma manifestação momentânea, precária, efêmera do eterno. O eterno se manifesta em mim. E o eterno continuará se manifestando em mim quando essa manifestação se desfizer. Pensa comigo, Eugênia, é como se a onda carregasse consigo o medo de perecer, porque vê outras ondas quebrando na beira da praia. Mas quando a onda quebra na beira da praia, ela não deixa de existir, porque aquilo que a gente chama de onda é o mar, é o oceano inteiro. É uma forma de energia que levanta uma quantidade determinada de água, que quebra, mas a água mantém-se inalterada em sua substância essencial, que é o mar inteiro, que é o oceano inteiro. Então, assim também, isso que nós chamamos de Martorelli, de Eugênia, de Filadélfia, de Hélio, são manifestações temporárias de uma realidade eterna. E eu me valho aqui de outra figura, para mim, extraordinária, que é o filósofo grego Parmênides. E ele diz: o que é, o que não é, não é. Parece um truísmo, né? Parece uma obviedade, mas nesta frase há uma sabedoria enorme. Quando Parmênides diz que o que é, ele está dizendo que aquilo que é não pode deixar de ser. Aquilo que é não se torna nem deixa de ser, ele é, sempre é. O que não é, não é. Ou seja,
não se torna nem deixa de ser por não ser, mas o que é continua sendo eternamente. Então, ainda que se alterem as manifestações ou os modos, as afecções do ser, as formas como o ser se manifesta, o ser em si, ele não deixa de existir. Portanto, a morte é uma ilusão, porque a vida é uma ilusão. E o que é que a gente chama de vida? Esse intervalo entre o nascimento e a morte. Se a gente supõe que isso é o que existe, nós estamos presos nessa ilusão. O eterno não se torna, nem deixa de ser. Em segundo lugar, para superar o medo da morte, construa uma profunda identidade com o eterno. Topã. Escreve aqui o pantá. Pantá é o todo. Eu vou até corrigir isso aqui para não quero que a gente corra nesse equívoco. Topã. Vou corrigir no meio da apresentação porque me é importante que a gente tenha consciência do que é isso. Topã, por isso a relação com o Tupã das tribos Tupi-Guarani. Construam uma profunda identidade como eterno, Topã, e no que é eterno. Ora, mas Martor, qual é a relação disso com a nossa tradição cristã? Toda a nossa relação é com a tradição cristã. Jesus disse assim, preste atenção. Jesus disse assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam, onde a ferrugem e a traça consomem e corroem, mas acumuleis para vós outros tesouros nos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam, e as traças e a ferrugem não podem corroer, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Jesus está nos chamando para a conexão com o eterno. Porque se a nossa conexão é com as coisas que estão neste plano, o nosso destino fundamental e inescapável, inexorável é a ansiedade. Se o teu tesouro é esta vida, maninho, presta atenção, Renato. Se o teu tesouro é esta vida que começou ali no dia 14 de novembro de 1972, eu estava lá. Se a tua conexão é com essa experiência que começou no dia 14 de novembro de 1972 e que vai terminar num determinado dia, se tudo quanto existe, então, como não viver ansioso se a gente tem certeza da morte? Se a gente tem certeza que a caminhada termina nesse trágico acontecimento que, por mais belo que seja, ninguém deseja, ninguém anseia por ele, não é como dizia nosso avô, não há quem descubra da morte esse segredo, morre pobre, morre rico, todos da morte têm medo, e por muito que ela demore, quem vai morrer acha cedo. Ele mesmo, que viveu até muito mais de 80 anos e amava a vida, queria viver. Então, que dimensão trágica, terrível, se a nossa identidade se dá exclusivamente por essa experiência que chamamos de vida. Não, nem aquilo nem o que chama de vida, nem aquilo que essa vida nos trouxe e nos deu. Que situação terrível, Fátima. Que situação terrível, essa situação em que o indivíduo está atrelado, preso às coisas que vieram às suas mãos e que ele irá perder. Então é um objeto que é meu tesouro, é minha grande riqueza, como aquele filme, né, O Senhor dos Anéis, my precious, meu precioso. Aí você perde isso, velho. Cara, se você se aprender a desapegar da vida, desapegar do resto, vai ser moleza. Não é? Mas então o convite de Jesus é que nos apeguemos ao que é eterno, o que não sofre mudança. É que nos liguemos e que nos conectemos em consciência a essa realidade que não transita, que não se altera, que não se desfaz. Quando a gente consegue essa conexão, aí estamos livres do medo da morte, né? Então, voltando aqui, construam uma profunda identidade com o eterno, Topã, e no que é eterno, aquilo que é eterno. Nossa identidade está na nossa relação com Deus. Eu oro
Eu descanso em Deus, eu me movo em Deus, minha alma, todo o meu ser está em conexão com aquele que é tudo, está em toda parte, que não tem início e não tem fim. E nele eu não tenho início, nem terei fim. Em terceiro e último lugar, dê-se conta de que o medo é a pequena morte que nos subtrai toda a presença e alegria possíveis. O medo é terrível, ele é a pequena morte. Essa expressão, a pequena morte, eu tirei, Jorge, de um filme que me impactou muito. Eu recomendo, não sei se vocês vão gostar, eu gostei muito. Duna. Já existem 2 episódios, talvez seja uma trilogia, mas Duna 1 mexeu muito comigo e depois eu assisti Duna 2, é melhor que Duna 1. Mas Duna 1 já começa, Fila, com essa frase que é pancada. Frase com a qual Freud concordaria imediatamente. Duna 1, a primeira frase de Duna 1 é esta. Eugênia, te liga aí. Sonhos são mensagens das profundezas. E as profundezas, obviamente, é a nossa profundeza, a profundidade do nosso ser. Então, quando a gente sonha, do inconsciente emergem figuras, ideias. Os sonhos são mensagens que se originam nas profundezas. E eu vou contar rapidamente assim o enredo do filme, mas é uma história, né, uma ficção científica da década de 60, que foi escrita por Frank Herbert na década de 70, e é a história de um jovem, né, que é o Paul Atreides. Ele é esse jovem, eu vou colocar aqui, o Paul Atreides é essa figura que, filho de um conde, um indivíduo que tem o poder de governo, que é designado pelo imperador para governar um país extremamente importante, na verdade, um planeta extremamente importante, de onde se extraíam especiarias, e a especiaria, quem domina a especiaria domina tudo, diz lá a frase inicial de Duna 2, né? Quem domina a especiaria domina tudo. Ora, o Frank Herbert, quando escreveu esses textos sobre Duna, estava pensando na especiaria que era um alucinógeno naquele tempo. Tal. Mas então, o Frank Atreides, ele é filho de uma sacerdotisa com esse conde, e a sacerdotisa o preparou para ser o líder de um grande movimento. E chega um momento que a madre superiora, uma madre superiora dessa ordem, vai fazer um teste com o Paul. E é nesse momento que ele, Paul, repete esse mantra que é escrito pelo Frank Herbert, né? E que, caramba, que eu acho muito forte. Achei muito forte, muito forte. E eu queria que você lesse comigo esse texto. É um mantra que Paul repete, enquanto a mãe dele, que está lá de fora, aguardando por ele, repete também. Eu acho extremamente forte. Deixa eu ver aqui a melhor forma de exibir para vocês. Eu não devo ter medo. Medo é o assassino da mente. Medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver, mais nada haverá. Somente eu permanecerei. Caramba, eu achei essa frase tão forte. Esse texto. Tive vontade, não assisti. Duna 1 eu não assisti no cinema. Duna 2 eu fui assistir no cinema. Mas quando eu estava assistindo em casa, Duna 1, Karina estava comigo, mas a vontade que eu tive era parar o filme e começar a meditar nessa frase, ficar repetindo a frase, porque eu acho ela tão poderosa, tão rica. Né? Ele diz, eu não devo ter medo, o medo é o assassino da mente.
Porque quando a gente está dominado pelo medo, não pensamos, não raciocinamos. O medo é a pequena morte. Já Salomão disse que quem tem medo morre 2 vezes. Primeiro morre de medo, depois morre de fato. Está lá nos Provérbios de Salomão. Quem tem medo morre 2 vezes. O medo é a pequena morte que antecede e antecipa a outra morte, que é a morte de fato. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo. E aí ele diz, como é que vai enfrentar o medo? Ele diz, eu deixarei ele passar por sobre mim. Permitirei que passe por cima e me atravesse. Deixa o medo passar. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Que ele vai embora, ele já passou. E isso é aprendizado para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver, mais nada haverá. Somente eu permanecerei. Quem é esse eu? O eu que superou o medo. O eu que superou o medo. Muita coisa para pensar, não é? Que bom que esse vídeo vai ficar gravado e você vai poder assisti-lo depois, se quiser, e refletir sobre ele. Mas deixa eu te dizer, a morte é uma ilusão. Você é o sopro de Deus que agitou a terra e que um dia voltará para Deus. Nascer é... Morrer é o sopro que sai de Deus e que retorna para Deus. É como uma onda que se levanta no mar e que retorna ao mar. Utilizando mais uma vez uma figura do Baruch Spinoza, nós somos uma dobra da eternidade. Uma dobra da eternidade. Bonitíssimo. Uma dobra da eternidade. A eternidade, ela não se parte, ela não se fragmenta, porque ela é a única substância que existe. E tem, eu acho maravilhoso, Jorge, o argumento de Spinoza. Ele diz, vocês dizem que Deus é eterno. Ora, o que é eterno, o que é infinito? Deus é infinito. O que é infinito não encontra limite espacial, né? Esse objeto não é infinito porque ele tem começo e tem fim. Ele começa aqui e termina aqui, por isso ele não é infinito. O que é infinito não tem limite espacial, nem temporal, nenhum limite. Ora, se Deus é eterno e se Deus é infinito, eu não posso estar fora de Deus. Não posso estar fora de Deus. Porque se eu estou fora de Deus, eu ofereço a Deus um limite. Logo, ele não é infinito. Para que ele seja infinito, eu preciso fazer parte dele, estar nele, estar nele. E tudo precisa estar nele. Por isso, Spinoza é o autor daquela frase tremenda, né? Deus, isto é, a natureza. Não é a natureza das flores, dos bosques, tudo! Topã, todas as coisas. Para a gente meditar. Mas meditar e descansar nisso. Porque, coloque em aspas nessa expressão, o pior que pode lhe acontecer é voltar para o eterno, livre da ilusão da vida. E eu queria dizer para o meu amigo Gilberto Gil, não tenha medo da morte, nem medo de morrer. Porque quando o morrer vier, esse derradeiro ato seu, o que virá é o encontro, onde não mais subsistirá qualquer ilusão. Vamos orar? Senhor Deus, Deus da vida, Deus vivo e verdadeiro, Deus que se manifesta de tantos modos e diferentes momentos. Vem, Senhor, e restaura o nosso ânimo e a nossa coragem, nos liberta da pequena morte que se chama medo e dá-nos acesso à vida abundante que teu Filho nos prometeu. Em nome dele é que oramos, que seja assim. Amém.